Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Cotalks. Estamos aqui com mais uma ilustre presença aí do Dr. Lincoln Queiroz, Bom grande demais. sumidade aí, falando em termos de tecnologia, da odontologia digital. Dr. Lincoln, por favor, se apresente, conta um pouquinho da sua história. Obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui contigo. É... Bom, meu nome é Lincoln Queiroz. Eu sou dentista há 26 anos. Nesse ano, estou fazendo 26 anos de profissão. E, inconsequentemente, eu trabalho com odontologia digital há 19. Ano que vem eu vou fazer 20 anos de digital. Cara, assim, difícil, né? Porque de 26 anos, você tá 20 trabalhando com uma determinada área, aquilo meio que se mistura com o que você faz, né? Aquilo meio que vira a tua história profissional. E por que eu falo inconsequente? Porque era uma verdadeira maluquice você tentar ser digital em 2007, que foi o ano que eu embarquei, foi o ano que eu decidi digitalizar, e obviamente a gente pode aqui discutir o que é digital, o que não é. Para muita gente, o início da odontologia digital foi fotografia, para muita gente, o início da odontologia digital foi a tomografia computadorizada que veio antes. Claro, a gente tem muita coisa que define, mas para a odontologia restauradora, reabilitadora e restauradora, que é o que eu faço, eu acho que foi o advento dos scanners que fizeram a coisa acontecer. A gente tinha outros sistemas aqui no Brasil, mas eu, inclusive, vim para um congresso aqui em São Paulo, em 2007, e aqui foi onde eu conheci o primeiro scanner, que foi o primeiro equipamento que eu tive contato. Foi em 2007, foi num evento de uma empresa que trouxe um sistema para o Brasil, e lá eu encantei e consegui convencer mais 3 malucos a investir comigo num laboratório digital em Brasília, e a partir daí a história foi embora e chegamos onde chegamos hoje. É engraçado, né? A gente pegar o primeiro scanner intraoral, o Tri-Shape. Cara, então, o meu primeiro scanner nem intraoral foi um Aham. scanner de bancada Ah, e nem de luz ele era. Ele era um scanner que ele fazia o seguinte, que quando você ia fazer um caso, você moldava o paciente, ou seja, o paciente não fazia ideia de que ele estava passando por um processo digital, até porque na cadeira não tinha nada de Uhum. digital. Você moldava o cara, vazava, troquelizava, Nossa ou seja, Senhora. tudo normal, e aí você pegava aquele modelo, aquele troquel e levava para uma máquina. Uhum. Essa máquina, ela tinha uma ponta que parecia um delineador. E essa ponta encostava e ela vinha fazendo como se fosse um suspiro, assim, sabe quando faz Uhum. suspiro, que você encosta no fundo e fica subindo, assim? Quem cozinha sabe. Ele ia lambendo, ele tinha uma ponta de rubi Aham. aqui, ele ia lambendo, fazendo, até chegar no final. Demorava 20, 30 minutos para escanear um troquel. Nossa. Aí aquilo ia pela internet pro exterior, e nisso a gente está falando da internet de 2007, ou seja, mais meia hora de transmissão de dados, ou seja, demorava 1 hora para escanear e mandar Subir o dados, arquivo no computador. para subir o arquivo, e aí depois disso, isso ia para uma central de produção, ou na Suécia, ou nos Estados Unidos, e aproximadamente 30 dias depois, não chegava a prótese pronta, chegava um copy. Ou um coping sobre implante, ou um coping sobre dente, e aí você ainda tinha que estratificar por cima dele, e aí você entregava a peça para o paciente. Era uma metal free, na época tudo dá, metal free, mas você tinha outros sistemas analógicos que te entregavam um coping em 2 dias. Uhum. Então, assim, Fazia sentido na faz época. sentido, só digital, mas até digital por quê? Uhum. Que é uma das coisas que a gente discute, é legal a gente fazer esse paralelo com o que a gente vive hoje, né? Não vale a pena você ser digital se não fizer sentido. Sim. Para que você vai demorar mais, pagar mais caro, não ter acréscimo de qualidade e ser digital? Se você tem algo que te entrega as 3 coisas melhores e você é analógico, cara, você tem que ser analógico. Graças a Deus hoje não é assim que funciona. Você tem vários equipamentos, etc., que dão um banho aí no processo normal. Mas é muito importante que a gente pense, né, que sentido que faz você... Qual é o sentido de ser digital? Naquela época era pura empolgação. Uhum. Pura empolgação. Sim. Até você falou dos equipamentos, mas os próprios materiais também, né? Se a gente Exato. tivesse desenvolvido e evoluído da mesma forma, não faria sentido os equipamentos que a gente tem hoje, né? Totalmente.
E conta aí um pouco dos problemas aí que você passou, né? Acho que é legal o pessoal saber que nem tudo que a gente tem hoje é o que Nossa. a gente sempre viveu, né? Bom, então eu espero que vocês tenham tempo, porque tem história aqui para 2 dias. Vou seguir nesse mesmo raciocínio. A gente fez a aquisição desse sistema. Pra vocês terem uma ideia, em 2007, o sistema custou R$250 mil. O sistema do scanner de bancada. Vamos converter para hoje? É. Acho que não tem nem margem. 2007, Você pode botar 20 fácil anos. aí R$1 milhão, É. tá? Para isso. Para escanear, para chegar um copy. Então vamos lá. Tudo bem, montamos o laboratório, alugamos uma sala, treinamos pessoal, contratamos equipe, fizemos todo o processo. Nos 3 primeiros meses rodou tudo bem. No 3º mês, a empresa saiu do Brasil. Nossa. E deixou os usuários na mão. E os meus sócios, que não eram da minha área, eram da cirurgia, falavam assim, e agora? Nós vamos continuar pagando uma coisa que não vai funcionar? O que você vai fazer? Porque foi você que convenceu a gente a fazer isso. Então você que se vire. Enfim, muita conversa, muita negociação, a gente conseguiu resolver. Mas isso traz a questão do problema do pós-venda, que eu acho que é uma coisa muito importante para quem está ouvindo a gente aqui. Quando você for fechar qualquer coisa digital, quando você for trabalhar, não pensa só naquilo que você está vendo no stand. Não pensa só naquilo que você está vendo ali na hora funcionar. Existe o pós. Todo equipamento precisa de manutenção. Todo equipamento precisa de pós-venda e isso é muito importante. Uma outra história muito interessante que já aconteceu comigo, uma vez eu estava recebendo uma turma de alunos da Argentina e eu estava fazendo um curso, como se fosse, hoje a gente chama de mentoria, na época a gente chamava de uma experiência imersiva mais densa, digamos assim. E eram 4 alunos da Argentina, 4 professores da Argentina que tinham vindo para cá especialmente para ver um fluxo funcional, um fluxo digital funcionar de ponta a ponta. São 3 dias, o primeiro dia eu escaneava, no segundo dia a gente desenhava, mandava para o laboratório e finalizava, no 3º dia a gente cimentava. E isso a gente ia fazendo etapas clínicas e ia dando aula ao mesmo tempo. E aí no primeiro dia eu fiz o mock-up do paciente, era um caso de laminados anteriores, eu fiz os preparos, escaneei, tudo certo. Tudo certo. Na hora de exportar, o scanner travou. Não foi um problema do scanner, o scanner travou. E aí eu falei, meu Deus, mas o que será que aconteceu? Liguei para assistência técnica, a assistência virou e falou assim, sua assinatura expirou. Nossa. Só tinha um detalhe. A assinatura do scanner era válida por mais 6 meses daquela data que eu estava. E eu tinha o documento. Eu falei, mas gente, mas o que aconteceu? A empresa que trouxe o scanner trouxe e deu o começo do período de uso do scanner quando o scanner saiu do país de origem. Nossa, só que o scanner foi ativado. Ele foi ativado quando saiu de lá. E o scanner ficou 6 meses em estoque. Antes de eu ter pego ele, antes de eu ter comprado. O que aconteceu? Perdi o caso, tive que chamar o paciente de novo, escanear o paciente de novo, fazer tudo de novo. E aí a gente tocou para frente, óbvio, com outro scanner, porque o meu scanner estava travado, e por aí foi. Então, assim, uma outra situação que aconteceu que foi muito engraçada, num curso 2 ou 3 edições depois, eu escaneei um caso ao vivo, o caso parecia estar bem, quando na hora a gente encaixou os laminados não encaixavam. Simplesmente eu falei, mas não é possível, tá tudo redondo, tá tudo certo. O que aconteceu? Aí eu vendo que a representante comercial do scanner tava com a carinha meio assim, eu falei, deve ter alguma coisa ali. Cheguei, conversei com ela, apertei ela, ela falou assim, então, doutor, na hora que eu tava subindo as escadas pra entrar no seu consultório, eu deixei o scanner cair no chão. Falei, mas por que você não me avisou antes, meu? Caramba, o negócio caiu no chão, tá tudo descalibrado. Chamamos o paciente de novo, escaneamos, enfim. São várias histórias e essas são pelo menos as mais engraçadas ou mais curiosas aí que a gente lembra desses anos. Parte disso até tem um pouco de noção, porque na época a Cota ela trouxe uns scanners da Trishape em parceria com a Noritake, a gente trouxe uma fresadora também, que só usinava coping, né? Acho que isso em 2008. Mas lembro, né? Era um motor de passo, aí tivemos um problema com o motor de passo, que ele travava, aí como é que a gente resolve isso, né? Não tem técnico da Trishape aqui. Aí também tivemos problemas com o dongle, né? O dongle, a chavezinha ali, perdi a chave, aí tinha que arrumar uma chave por causa de um pendrive, um equipamento de 100, 200 mil reais não funcionava, né? Então... Era engraçado, Júnior, porque assim, a gente era muito... Eu não sei se o termo correto é esse, mas a gente era muito mecanicista. Quando eu digo a gente, eu digo todo mundo. Dentista, empresas, pesquisadores, desenvolvedores, todo mundo.
A gente era muito mecanicista. A origem da odontologia digital, ela começou em 1973, foi publicada uma tese de um pesquisador francês chamado François Duret. Em 1983, ele construiu o primeiro protótipo de scanner, software e fresadora. Caramba. Que todo mundo se prendeu nessa rotina e eu acho que todo mundo concentrou muito nessa questão do escanear, desenhar, produzir. Escanear, desenhar, produzir. Aí, obviamente, depois entrou a impressão 3D, que a gente vai falar bastante depois, mas escanear, desenhar, produzir. Escanear, desenhar, produzir. E as empresas, e os dentistas, e os professores, e todo mundo focou muito em como eu posso melhorar para escanear, desenhar, produzir. Escanear, desenhar, produzir. Mas eu acho que a gente ficou um pouco deslocado, a gente parou um pouco, congelou um pouco o pensamento em o que a gente podia desenvolver em termos de tratamento. No que a gente podia tratar o paciente. Quais eram as barreiras do processo que impediam a gente de ter um fluxo mais rápido, o que facilitaria a vida do paciente, o que facilitaria a vida do dentista no consultório. Eu acho que a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente amadureceu demais. E eu vejo esse amadurecimento de uns 5 anos para cá. Tá. Onde a gente começou a entender, não vou dizer que a gente chegou no teto de desenvolvimento do escanear, desenhar, produzir. Mas a gente entendeu que a gente evoluiu muito. E que tinha uma parte que estava um pouco deixada de lado, que era a usabilidade do processo. Tá. É mais ou menos como a gente tem um telefone e fala, nossa, ele é cheio de função. Que legal, então quanto mais botão ele tiver, melhor ele fica. E era assim antes do iPhone. Até o dia que alguém olhou para o iPhone e falou assim, caramba, mas dá para fazer isso aqui ficar mais fácil. Se ficar mais fácil, atinge mais gente. Se atingir mais gente, vende mais. Se vender mais, eu tenho mais grana para desenvolvimento. E aí a roda começa a rodar no sentido positivo. Eu acho que é um pouco do que está acontecendo hoje com os equipamentos digitais. Que bom, porque não à toa a gente passou aí 40 anos, 10, 11, 9% da população digitalizada. Quando a gente se conectou, a gente, digo, o mercado odontológico digital tudo, quando a gente se conectou com a real demanda da pessoa, do usuário final, o mercado começou a dar resposta. Celular vivia no bolso. Hoje, até de uma forma muitas vezes muito criticada por alguns, celular hoje vive na frente do nosso olho. Por quê? Porque hoje ele é indispensável, mas teve uma época que ele era. A gente dispensava o uso dele. Ah, não, fica aqui no bolso, a gente não usa mais. Sim, e assim, pegando essa evolução dos celulares, né? Poxa, a questão dos botões. Colocaram um mousezinho ali para você utilizar como cursor. Aí, beleza, entrou a tela. Para que você vai usar a tela? Vieram aqueles aplicativos lá, de virar o copo da cerveja, de abrir o zip, o isqueiro. Mas, pô, fazia sentido? Não fazia sentido. Não era útil. Não era útil. E acho que um grande ponto aí dessa virada de chave também foram os materiais, né, de consumo. Poxa, porque antigamente a zircônia era somente para fazer um coping. Ela não tinha estética para você poder fazer uma coroa total. Uma vez eu vi uma apresentação de um professor muito conhecido, do Christian, falando sobre o poder de transformação de mercado que as restaurações monolíticas teriam. Isso foi em 2016, 2015, mais ou menos. E existia uma barreira muito grande. As pessoas tinham, não, mas e a estratificada? Não, mas ambas as situações oferecem vantagens e desvantagens. Existe, obviamente, a indicação para as restaurações estratificadas? Obviamente existem. Mas essas indicações, pelo menos no que a gente analisa de mercado, o que a gente enxerga da posição de vários pesquisadores, professores, enfim, é que isso faz muito mais diferença em casos parciais do que em casos totais. Em casos totais, a questão cromática, não que ela não seja importante, mas ela fica um pouco em segundo plano em relação à morfologia, textura e esquema de oclusão. Que era exatamente o calcanhar de Aquiles de quem reabilitava. Quem reabilitava não era feliz antes do monolítico, pelo amor de Deus. A gente brinca que não era que a gente acabava o caso acabava com a gente. Porque a gente terminava, não era uma sensação de prazer, era uma sensação de alívio. Ai, graças a Deus que acabou. Porque a gente nunca sabia o que chegava. Porque quando a gente está falando de uma coisa 100% manufaturada, feita à mão, existe o viés de erro, existe, e não necessariamente o cara querer errar, mas existe o viés da gente não conseguir validar o que está fazendo. Sim. A partir do momento que a indústria
os professores, a ciência e a prática clínica entenderam que valia a pena abrir mão um pouco da questão cromática para a gente ter uma previsibilidade maior, foi quando a gente teve o boom dos materiais monolíticos. E esse boom nem foi na época do digital tanto ainda, foi dos injetados, enfim. E aí a zircônia, que pouca gente sabe, mas a primeira versão da zircônia não era CAD/CAM, era Madman. Era um pantógrafo que fazia o trabalho todo manual. Eu tenho o meu primeiro caso de protocolo em zircônia foi feito assim. Tá na boca de uma paciente minha até hoje. E a gente começou a entender que a tecnologia podia ajudar a gente nisso. Aí a gente volta lá para o professor Paulo Cano, a gente volta para a questão dos shells, a gente volta para a questão das bibliotecas de dente natural, e aí isso tudo vai somando, e a indústria olhou e falou, então é aqui que eu vou entrar. E aí a gente começou a ver toda a linha de zircônia, quantos tipos de zircônia a gente tem? Quantos tipos de zircônia vocês têm no portfólio hoje? Meu Deus. Translúcida, uma camada, duas camadas, três camadas, uma região mais dura, uma região mais mole, uma região com mais resistência, uma região com mais translucidez. A gente tem tanto outra. Zircônia adesiva, que promete mudar o mercado completamente agora, visto que a gente tem uma possibilidade de tornar a zircônia adesiva, e vamos combinar para a fresagem, a zircônia é muito mais tranquila que o de silicado, porque ela é mais, você consegue fresar em menores espessuras, você consegue ter um controle maior do seu processo de produção. Então, assim, eu acho que uma das grandes revoluções que a gente teve, se eu posso apontar como um estágio 2 das Metal Free, é o fato de a gente conseguir fazer a produção digital e o largo portfólio que a gente tem hoje desses materiais. Isso mudou o jogo. Bom, a gente falou aí um pouquinho do passado, estamos falando agora do presente, né, do que a gente está vivendo. E vamos pegar uma referência aí, nível Brasil e nível mundial, né? O que você enxerga que acontece aqui no Brasil? O que você está enxergando? Que você é uma pessoa que tem contatos lá fora e tá sempre com um olhar ali externo, né? Qual que é a diferença, em que patamar a gente se encontra aí? Júnior, eu posso te afirmar com 100% de certeza que a gente não fica a dever nada para qualquer país do mundo, tá? A gente entende, quem tem indústria, né, vocês que estão envolvidos, a gente sabe da dificuldade do custo Brasil, a gente sabe da dificuldade de importação, a gente sabe do processo regulatório, como é complicado, mas, ao mesmo tempo, né, vamos celebrar, a gente nunca teve tanta opção no mercado de tecnologia para odontologia restauradora quanto a gente tem hoje. Eu venho de uma época que a gente tinha uma marca. Depois foram duas, e passou anos, a gente teve anos de duas marcas. Agora a gente tem quantas? 20? 25 marcas de scanners? Fresadora, uma ou duas no máximo. A gente passou também muito tempo de mercado tendo duas. Quantas a gente tem hoje? Nossa, e quantas, não é quantas no número, na qualidade. Sim. Quantas a gente não tem hoje? Sim. Quantos setups, a galera de tecnologia fala muito de setup, né? Que é o computador que você escolhe, é o mouse que você escolhe, o monitor. Quantos setups você não faz na odontologia digital hoje? Você tem inúmeros setups que você pode montar e construir hoje. Então a gente tem uma liberdade, a gente pode falar que poderia, né? Se o campo tivesse mais favorável, uma série de coisas, a gente poderia ter uma vantagem competitiva maior. Mas a gente nunca teve tanta opção no mercado hoje. O que eu posso te dizer é que, em termos de equipamentos, a gente está muito bem. Pouquíssimas coisas a gente tem fora do Brasil que não tem aqui, e essas poucas coisas também são discutidas em termos de viabilidade pelos dentistas estrangeiros. Pelo menos uma vez por ano eu tenho a oportunidade de me reunir com um grupo de dentistas de fora, seja em eventos, congressos, e a gente sempre faz ali uma mini pesquisa de mercado, de entender o que eles... Eles também não enxergam viabilidade nisso. Um sistema de escaneamento do movimento da mandíbula, que custa $34 mil. Não é caro só para nós, não, é caro para eles também. Tem lá fora, mas a maioria não usa. Então, não é tão diferente da nossa realidade aqui, sabe? É para pouquíssimos, é para 2% da população odontológica fora do Brasil. Então, a realidade de muitos colegas fora é muito próxima da nossa. O que o brasileiro tem, que isso é no esporte, na arte, na ciência, na saúde, é criatividade. Demais, né? O que sobra. Então, o que a gente faz com o que a gente tem aqui, muitas das vezes eles olham... É engraçado, eu já ouvi isso em diferentes línguas. Eu mostrar alguma coisa que a gente faz com os equipamentos que os caras têm lá fora, o cara fala assim,
Mas como? Ou o cara perguntar, mas por quê? Uhum. Quando a gente trabalha hoje, e quem é brasileiro sabe a paixão que a gente tem por restaurações ultra finas. Por quê? Porque a gente é um país adesivo. A gente adora aderir nossas restaurações e a gente adora ser conservador. Tá no nosso DNA ser conservador. Os caras lá fora falam assim, mas por quê? Por que tão fino? Por que fresar com 0,1? Uhum. Por que eu preciso de tão pouca espessura num preparo? E o brasileiro já se pergunta por que não, né? E a gente pergunta por que não? E os nossos professores saem daqui e dão aula no mundo inteiro, mostrando os casos que a gente faz aqui, e graças a Deus aplaudidos aí no mundo todo pela qualidade da odontologia e pela responsabilidade da odontologia que a gente faz aqui. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, a gente faz muito, a gente faz bem feito, a gente tem ciência, a gente tem pesquisa, várias universidades estão investindo, e que bom que estão investindo, tanto particulares quanto públicas, em setups digitais, em estruturas digitais, para já começar a colocar isso na graduação. Se eu pudesse te apontar uma coisa que me dói o coração, porque eu trabalho com educação, meu negócio é educação, e eu sinto muito por isso acontecer, mas que bom que está mudando. É o fato da gente ainda não ter a pulverização da tecnologia dentro das universidades como a gente tem fora do Brasil. Eu já tive a oportunidade da Universidade de Riad, da Arábia Saudita, que é uma das referências mundiais. Eu já tive a oportunidade de ir na Universidade da Flórida, eu já tive a oportunidade de ir na Universidade de Frankfurt, já tive a oportunidade de ir em várias universidades do mundo. É impressionante como a tecnologia já está presente no dia a dia dos alunos desde o primeiro semestre. E a gente precisa criar essa cultura aqui no Brasil também. Claro, tem diversas questões por não estar acontecendo aqui, né? Mas realmente é difícil pensar, né, como que um dentista vai se formar, sendo que o mercado já está indo por um outro caminho, né? Total. Como é que ele vai sentar no mocho e não conhecer isso? Scanner intraoral, não ter ideia do que... Porque não é o que você faz. É o como você faz. Sim. Não é que o aluno na universidade fora ele tem que fazer uma reabilitação de orelha a orelha. Não é isso. Ele tem lá na cota de produção dele da universidade que ele tem que fazer um dente. Mas esse um dente, ele tem que preparar, escanear, desenhar, finalizar, pigmentar e cimentar para o paciente. Ou seja, ele tem que passar pelo processo completo para quê? Não é simplesmente o entregar, mas ele conhecer. Aí o professor fala, tá vendo isso daqui? Do mesmo jeito que na universidade a gente não pega reabilitação grande para fazer. A gente faz um unitário. O professor, tá vendo? Mas isso aqui é possível de ser feito para a boca toda. Você vai ganhar experiência, vai fazer sua pós-graduação e você vai estar apto para tratar um caso mais complexo. É a mesma coisa. Só que tecnologicamente conduzido. E isso facilita muito porque é inacreditável, eu fico louco. Quando eu pego um cara abaixo de 30 anos, mas digital, eu falo, meu amigo, acorda, você tem 30 anos, cara. Você é digital. Por que você dentista não é digital? Claro que é. Se você tem uma pessoa de 50, 55, cara, é justificável. Agora, se tem um cara de 30, 28, 27 questionando, não dá. Não tem condições. Essa pessoa, ela é digital. Sim. E essa pessoa, ela tem a resistência por não ter tido contato com isso na graduação. No berço, né? No berço. É uma realidade que, assim, também pensando na nossa realidade econômica, as pessoas devem se questionar, né? Poxa, mas como é que... Beleza, eu estou aprendendo isso, mas como é que eu vou adquirir um scanner, só o scanner, 30, 40, 50, 100 mil reais, mais de 100 mil reais, né? Mas a realidade hoje já é diferente. Né? O que a gente está enxergando é que as marcas os preços dos scanners, preço de material, tudo do digital está começando a descer ladeira abaixo. Eu vou te contar uma coisa que, assim, eu acho que talvez seja uma das últimas barreiras que a gente tem, e acho que é uma barreira mais profunda, porque não tem a ver com tecnologia, tem a ver com formação e com educação. Dentista não faz plano de negócio. Ele compra as coisas muitas vezes no impulso. E fica a cargo da indústria fazer muitas vezes o plano de negócio do dentista. E eu não estou querendo dizer aqui que seja bem intencionado ou mal intencionado. Mas, cara, a indústria não conhece teu dia a dia, não conhece tua realidade, não está lá dentro do seu consultório e sabe os teus custos. Quem tem que saber calcular plano de negócio é a gente. Eu tenho que chegar com o meu plano de negócio pronto para você quando eu chegar no stand e falar e discutir, olha...
cabe ou não cabe. Eu não tenho que perguntar para você se cabe ou não cabe. Eu tenho que entender o que você está me oferecendo, jogar no meu plano de negócio e eu entender se cabe ou não cabe. E eu estou falando isso no sentido de que para muita gente cabe, né? Existe uma frase que eu particularmente gosto bastante. Pior do que gastar dinheiro à toa é deixar dinheiro na mesa. É você olhar para o dinheiro e falar, esse dinheiro pode ser seu, você falar, tudo bem, eu dou as costas e sai. Uhum. A questão não é o quanto ele custa, é o quanto ele te traz. Uhum. Só que se você não souber calcular isso, ou não tiver a experiência, ou alguém que tem experiência para te ajudar a calcular isso, é uma informação que vai estar no limbo, você não vai saber. Vou dar um exemplo. Isso eu falo nos meus cursos. Scanner intraoral é caro ou barato? Poxa, é caro. Tá bom, então vamos lá. Qualquer marca hoje, na média do mercado, quanto que você paga de valor mensal num scanner hoje? Quase ninguém compra à vista. A maioria das pessoas paga uma parcela de R$2.000 por mês. Média. Scanner de entrada. Sim. R$2.000 por mês. R$2.000 por mês, tá aqui o seu gasto. Você já parou para calcular quanto ele pode te produzir? Então vamos lá. Você recebe seu paciente na sua primeira consulta e fala com ele, olha, eu preciso fazer uma análise da sua oclusão e eu preciso fazer uma análise de lesões, de abfração, de desgastes dentários. Hoje, a maioria esmagadora dos pacientes que vai no consultório tem problemas de desgaste dentário. Ele não entende o porquê que nós, dentistas, falamos que o desgaste dentário é ruim. Ele, desgastou. Tudo bem. Não é tudo bem. Eu preciso explicar quais são os impactos disso. Uhum. Eu posso receber esse meu paciente no consultório e, com fotografias, dificilmente eu vou ter a dinâmica para explicar o desgaste. Eu posso fotografar uma coisa estática, mas eu não consigo trabalhar esse modelo na tela. O exame eletivo, isso não sou eu que estou dizendo, a literatura científica já tem N artigos sobre isso. O exame eletivo para diagnóstico de desgaste dentário hoje se chama escaneamento intraoral. Porque ele lê topograficamente o dente, tridimensionalmente o dente. Olha, eu queria fazer uma análise e eu queria trazer para você qual é o grau de desgaste dentário que você tem. Porque eu quero evitar que daqui a alguns anos você faça a reabilitação. Eu vou colocar um exame, esse exame custa R$250. Você topa fazer? Não sei. Tem outro lugar que faça? Tem, você pode ir na radiologia e fazer. Cara, qualquer radiologia do Brasil que você bater é cobrado. Uhum. Eu não estou inventando nada, isso aqui não é inventado. A radiologia já desenvolveu isso. Uhum. Sim. Esse exame ele é cobrado. Uhum. Cara, cobre você também. Você está pegando alguma coisa que alguém cobra e tá pagando o equipamento e está entregando isso sem custo. Uhum. Isso não existe. Fala, olha, eu vou fazer o exame, a análise, eu vou te entregar um relatório, isso custa R$250 por mês. Se você atende 10 pacientes no mês, você está R$500 acima. Esses R$500 na mesa não existiriam se você não tivesse o scanner ali. Uhum. E você pode usar esse scanner para várias outras coisas e tudo bem, que empate. Mas pelo menos você está entendendo que o benefício que você está trazendo para o teu paciente de preparo, de prótese, aquilo ali está te saindo já coberto por aquilo que você está fazendo. E aquela questão, né? Poxa, se você fechar o tratamento aqui comigo, eu te elimino. Eu te bonifico, eu faço de alguma maneira, mas, gente, abre um centro de custo, coloca ali R$20, R$30 a mais em cada elemento que você escanear. Cara, o paciente está tendo uma comodidade. Você vai no correio, você despacha um Sedex, o Sedex 10 é mais caro do que o Sedex normal. Se com o escaneamento você vai entregar mais rápido, não é justo você ter uma taxa pela praticidade, pela velocidade. Sim. Em qualquer lugar do mundo, um serviço de entrega mais rápido é mais caro que um serviço de entrega mais lento. Sim. Então, o fato de nós não entendermos como a gente quantifica a presença do equipamento no consultório, imagina a loucura, que foi o que enterrou o modo de tratamento chairside nos anos 2000 até 2010. O cara comprava uma fresadora de 250 mil, ele pegava o valor que ele pegava para o laboratório, ele descontava, ele tirava do valor do tratamento. Mas peraí, como assim? Eu estou entregando mais rápido? Tudo bem, eu quero fazer processos mais rápidos e mais baratos, mas isso precisa ser viável. Eu tenho uma parcela de 10 mil de uma fresadora para pagar. E eu não vou tirar isso de lugar nenhum. Uhum. Como assim? E estou oferecendo um serviço melhor?
Cara, não existe isso. A entrega, ela tem uma contrapartida, né? Exato. Mas acho que uma das grandes questões aí também, né, Lincoln, é o que a gente sempre discute, é a educação. Né? Porque hoje e sempre, né, acho que desde criança a gente não tem uma educação sobre como lidar com o dinheiro, como administrar o dinheiro, como imaginar que a gente vive numa economia que o dinheiro parado também faz dinheiro. Exato. Então, ainda mais você pegando agora na questão profissional, o dentista, quando ele sai da faculdade, ele sai preparado para cuidar dos dentes. E também na faculdade a gente não vê nada de empreendedorismo financeiro. Zero. E hoje, nada. Olha, o dentista ele teve que aprender a ser fotógrafo, ele teve que aprender A fotógrafo, designer, engenheiro, porque tem que calcular resistência de barra para fazer protocolo. Ele tem que marqueteiro, ser marqueteiro, cineasta. Cara, imagina quanto de função, né, se agregou e quanto de tempo o dentista hoje tem que se desdobrar para fazer a coisa acontecer e quanto tempo ele passa em cima do mocho lá tratando do que ele realmente aprendeu a fazer na escola, Júnior, na faculdade. Você tocou num ponto importantíssimo agora. Eu tenho um slide nas minhas aulas que fala das revoluções industriais. Primeira, segunda, terceira e quarta. E a turma da odontologia está levando muito ao pé da letra a quarta revolução industrial, que é os meios de produção estarem nas nossas mãos. Agora o dentista quer saber fazer tudo. O dentista chega lá, não, eu quero encerar, eu quero fazer, eu quero produzir, eu quero fresar, eu quero usinar metal, eu quero fazer tudo. Vamos lá. A partir do momento que você tem que ter uma cesta de atribuições tão gigante, começa a te faltar tempo para as outras coisas ou para o teu negócio principal. Eu realmente acredito que essa seja a segunda revolução digital da odontologia restauradora. É o que a gente chama de ecossistemas. O que são os ecossistemas? Indústria, serviços, professores, mercado de educação. As pessoas entenderam que para o cara ter a solução pronta, você precisa se esforçar um pouco mais. Você que eu digo, nós professores, as indústrias, os desenvolvedores de software, a gente tem que se esforçar um pouco mais. Se é isso que o mercado quer, uma frase que você falou antes, a gente começar com... Se isso que o mercado precisa, a gente precisa olhar para isso. E de diferentes formas, a gente vê movimentos de agregação, né, de agregar parceiros, de agregar educação com indústria, de agregar distribuidores, provedores de equipamentos digitais, educação e produtores de insumos, para criar ecossistemas. O que é ecossistema? É um lugar onde o usuário digital médio ou iniciante, principalmente esses dois grupos, por que não também o avançado, mas principalmente o médio e o iniciante, onde eles vão se sentir confortáveis para dar asa à imaginação a eles. Por que um chat GPT faz tanto sucesso hoje? Porque eu pergunto de física quântica até a geografia do meu filho e ele me ajuda. Ou seja, ali é um ecossistema onde eu pergunto, tenho respostas embasadas, tenho uma troca com uma IA que ela me entrega uma série de coisas. Imagina se a gente pudesse ter um ecossistema onde o reabilitador entrasse e falasse assim, cara, aqui eu dou asas à minha imaginação do jeito que eu quero. Aqui eu posso fazer desde unitário até uma reabilitação total. E o que eu não souber, aqui dentro eu acho. De alguma forma. Suporte, online, uma dica gravada, um provedor de serviço que fala, não, doutor, fica tranquilo. Agora, por exemplo, uma coisa que está super na moda, a barra destacável, o iBar. O que eu tenho de aluno que me pergunta e fala, meu Deus, como é que eu faço? Eu falo, meu amigo, muitas vezes não é o como eu faço, porque não é uma programação tão simples assim para você gerar uma barra dessa. É como eu consigo. Abre a sua mente. De repente não é para que você faça aquilo, mas você demanda. De repente tem um cadista que vai te entregar, tem uma central de design que vai te entregar aquilo, e enquanto ele está fazendo aquilo por um preço extremamente acessível, você está fazendo outra coisa. Olha o tempo que você está gastando para isso daqui. E muitas vezes a maioria desiste no meio do caminho porque fala, não, chega. E o tempo que passou para trás, quem vai te ressarcir daquilo? Não volta.
Então eu acredito muito nesse conceito de ecossistema. É a questão do chairside, né? Exato. Porque, poxa, você vai eliminar o trabalho o seu gasto com o laboratório, mas olha o tempo que você vai ter que se dedicar para fazer a máquina girar. Total. Pô, não é só apertar um botão e pronto, vai sair o dentinho pronto e eu não ter que pagar ali. Olha. Não, você vai ter que comprar insumo, você vai ter que ter um operador, você vai ter que ter um cadista, você vai ter que... claro, talvez uma mão de obra consiga resolver isso, mas caramba, será que vale a pena todo esse esforço? Não é mais, às vezes não é mais fácil você terceirizar e pegar prontinho com um profissional já qualificado, com anos de experiência? E você tem tanta possibilidade. Você pode terceirizar tudo, você pode terceirizar 50%, Sim. 70%, 30%. Você pode escolher. Se a sua meta é fazer tudo sozinho, você pode escalonar isso. Aos poucos, né? Não precisa trazer tudo para dentro e se virar nos 30. Para você identificar, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu adoro finalizar casos. Mas no meu plano de negócio, como eu viajo muito para dar aula, como eu me dedico muito à escola, eu não tenho um volume de produção tão alto. Para mim, a conta da fresadora, até um determinado momento, não fecha. Pô, eu uso uma central de fresagem. Eu tenho alguém que me entrega, em menos de 24 horas, um elemento impecavelmente fresado e me poupa o investimento, o tempo de desenvolvimento, e ele me entrega num tempo que é o tempo que eu preciso. Eu posso utilizar. E isso foi o que me libertou para eu começar a fazer o meu chairside. Antes eu não fazia, porque eu não tinha quem fizesse para mim. Sim. E tenho. E tem gente que finaliza, e tem gente que desenha. O mercado, como a gente falou, são vários setups. Hoje você tem a possibilidade de escolher várias coisas. Mas ao mesmo tempo você também não pode ficar muito perdido. Você tem que ter um certo direcionamento para entender como esses setups se combinam. E aí, novamente, é aí que entra a plataforma. Porque ali você está participando de um grupo de pessoas que faz a mesma coisa que você. Você está trocando experiências com eles. Eu brinco que é o grupo do WhatsApp mais organizado. Porque o grupo do WhatsApp ele é uma bagunça. Os grupos de odontologia digital de WhatsApp são uma loucura. O cara pergunta uma coisa, 2 dias depois alguém aparece. Muitas vezes não vê, o cara fica bravo. O cara, pô, ninguém respondeu. Claro, ninguém tem obrigação de responder, ele é um grupo aberto. Então, se organizar direitinho isso, eu tenho certeza que a gente tira todas as barreiras, como já está acontecendo, para quem não é digital, poder colher o melhor do que a tecnologia pode trazer, sem ter que se preocupar tanto com, eu preciso saber fazer tudo. É por aí, é por aí. Acho que a gente está passando por um momento de transição, né? Porque onde os materiais estão aí, os equipamentos estão aí, tá faltando alguma coisinha? Tá faltando a liga. Sabe Alguma quando coisa você faz pra o conectar bolo? tudo, Exato. Sabe quando você faz o bolo e a coisa desanda? Precisa de algo que conecte tudo, que faça tudo se juntar e que principalmente você tenha um time de pessoas pensando na experiência completa. Tirar aquela coisa do dentista, né? Você não ter o que organizar, agenda, imagina, né? Algo que você aperta um botão e realmente acontece. E aquilo acontece. E eu falo, não, eu vou fazer um protocolo cerâmico. Então, tudo bem. Você consegue rapidamente escolher. E travei nesse ponto. Não quer fazer, tem quem faça. E você rapidamente vai virando as chaves para fazer a coisa acontecer. Porque o objetivo final não é eu saber usar o scanner. O objetivo final não é eu dominar a fresadora. Eu acho que é aí onde a gente se perdeu. O objetivo final é atender meu paciente. Sim. Então, tudo que tiver no meio do caminho, que estiver embarreirando de acontecer, eu tenho que eliminar isso da minha frente e ter um fluxo rápido. Se eu tenho um time pensando em experiência, se eu tenho alguém que está vendo de cima, né? É o famoso ver de cima, está enxergando de cima, macro, olhando o macro, funciona. É aquilo, né, que você falou, na universidade lá fora, eles sabem o que é, mas eles não precisam fazer, mas eles têm que ter uma noção. Então a noção, acho que o mercado já sabe, mas agora precisa só encurtar os caminhos, né? Caminhos. Focar no resultado, deixar o meio caminho, o trajeto ali que ele ocorra naturalmente. É isso. Porque hoje as pessoas os dentistas, o mercado está se esforçando muito, né, no meio. Aí quando chega no final já tá tão cansado que não consegue desfrutar do prazer de ter entrega. E eu não julgo quem não vê sentido no digital.
Porque essas pessoas provavelmente passaram por esse cansaço Sim. e perderam as forças no meio do caminho. Falaram, ou não viram sentido em continuar. Sim. Então, por isso que eu acho que é a segunda revolução, porque não é à toa que até esse ponto a gente tem aí uma digitalização de mercado abaixo de 15%. Não tem que ter a gente precisa se dedicar a encontrar a explicação do porquê que isso está acontecendo. A partir do momento que a gente achar, e eu acredito muito que isso vem exatamente dessa falta do olhar macro. A partir do momento que a gente tem isso visto, aí a gente vai atingir o coração de quem não entrou ainda. Eu lembro que teve o boom das fresadoras, né, de laboratório ali, e o pessoal todo se descabelando, né? Putz, vai acabar o laboratório. Vão acabar os laboratórios, vão acabar. E nem sempre a realidade, né, é o que a gente imagina. Poxa, a gente tá falando de 15%. A gente começou, o quê? 2007, Exato. 2010, 11, 12, ali já tava dando um boom, mas, pô, de 2012 até 2026, né, que a gente tá... A gente teve um crescimento pequeno, proporcional Exatamente, a realidade que a gente imaginava lá, né? A gente ia falar, putz, acabou tudo. Acabou a minha profissão, mas... E hoje também, a nossa realidade que a gente enxerga daqui a 5, 10 anos, será que vai ser aquilo? Não vai... É muito complexo. Eu acho que a pergunta mudou. Até pouco tempo atrás, até 5, 6 anos atrás, a pergunta era o se ia digitalizar. Sim. A pergunta hoje já é o como. Quando? E quando? O como e quando. Mas não existe mais dúvida. Isso tem pesquisas, inúmeros congressos, inúmeros eventos, os organizadores fazem as pesquisas de entender o que significa. Não existe dúvida de que digital é o caminho. E nem seja daquela forma como você falou, né? É uma parte digitalizada, a outra ainda continua analógico. Como se eu abrir meu iPhone e se você abrir o seu, eles são totalmente diferentes. Sim. É o mesmo aparelho, mas você personalizou sua experiência de uma maneira e eu personalizei minha experiência de outra. Então, eu acho que a gente fala-se muito, eu gosto muito nas aulas de comparar o que está acontecendo com a odontologia com o iPhone, porque eu acho que daqui a alguns anos a gente vai entender o tamanho do impacto que esse aparelho teve. Esse aparelho mudou as relações sociais das pessoas. Demais. Mudou tudo. A partir do momento que o dentista tiver a liberdade de personalizar a sua experiência digital, aí explode. E eu acredito que isso, óbvio, não é que ser dentista é igual usar um iPhone, não é isso. Mas eu acredito que aí... A correlação existe. Mas estando dentro de um ecossistema, isso vai ser possível de acontecer. Eu acredito piamente nisso. Que a gente vai ter todos os recursos na mão, e aí eu vou lá e escolho qual eu quero. Quando eu quero e do jeito que eu quero. Sem dúvida. O que faz sentido naquele momento. Nossa, isso é sensacional, né? Deixa de ser aquele pacote fechado, né, que a gente via, né? Era tudo muito travado, isso e pronto. Você tinha que se moldar à tecnologia. Exatamente. E não... Imagina se o iPhone dissesse pra você, esse aplicativo você não pode baixar, não. Eu acho que isso aqui não é pra você. Por favor, peraí, ué. Pra você fazer uma ligação, você tem que dar 3 pulinhos todo dia. Não, para. Até que pra saúde ia ser bom. Mas assim, não tem muita lógica. A graça do aparelho é a gente ter milhões de aparelhos, bilhões de aparelhos, sei lá, no mundo, e eu não encontrar nenhum igual ao outro. Sem dúvida. Essa é a mágica da coisa. Como a gente vai fazer isso? Não sei. Mas eu acredito que a gente esteja no caminho. Eu acho que já começou, né? Com, vamos lá, sistemas fechados, né? Antes era o meu material, o meu scanner, a minha fresadora, a minha fresa. Hoje, já não. Hoje posso pegar um material de um, o scanner do outro. E acho que a tendência é essa, né? O mercado abrir mais. Acho que quem ainda... Vejo um ou outro tentando ter alguma coisa fechada, mas não é o caminho, né? A gente sabe que não é o caminho. Não é o caminho. A não ser que tenha um sentido muito próprio para isso e que mesmo sendo fechado, seja uma solução de mais fácil acesso do ponto de vista até de custo. Aí faz sentido. Todo mundo quer comprar comodidade. Então, assim, de uma certa maneira, até voltando para o iPhone ele é fechado. Ele não permite troca com outros aparelhos. E existem outros aparelhos que, na visão de especialistas em tecnologia, são até melhores. Mas por que você corre pro iPhone?
você corre para o iPhone porque ele te entrega a melhor experiência de uso. Se o cara conseguir desenhar algo que seja em parte fechado, mas se a experiência for positiva, se ele não tiver concorrência em relação a isso, ou se a concorrência não chegar no nível do que ele produz, e ele tiver um custo que esteja competitivo, talvez até seja interessante. Mas esse sistema ele não pode nunca fechar os olhos. Porque se ele se fechar demais, dá o que aconteceu. A gente tinha empresas fechadas há pouco tempo atrás, que estão caindo, e quem está subindo são as empresas abertas. Sim. A gente precisa olhar esse movimento de mercado. Hoje acho que a soberba é uma coisa muito complicada, né, de se trabalhar, porque humildade pé no chão sempre. Você vê essas grandes empresas, não estou falando só no mercado odontológico, mas essas grandes empresas multinacionais, Sim. cara, todo mundo que entrou com muita soberba, a gente viu Caiu. que o mercado ele é soberano, né? Como os meios de produção foram para as mãos das pessoas, as pessoas têm o potencial, uma pessoa dedicada, ela tem o potencial de construir uma empresa hoje que vai superar uma empresa grande amanhã. Olha a lista das 10 maiores empresas do mundo hoje e pergunta se há 30 anos atrás elas existiam. Eles, os CEOs, os founders eram... Meta, eram Amazon, Google, Microsoft, vai botando. Nenhuma das 10, se eu não me engano, nenhuma das 10 primeiras existia há 30, 40 anos atrás. 30, 40 anos aqui, General Electric, Ford, HP, empresas grandes conglomerados, e que hoje Coca-Cola continuam grandes, mas não fazem frente às empresas de tecnologia. Nem de perto. Nem né? de perto. Nem de perto. E a agilidade hoje que essas empresas de tecnologia se movem é muito mais rápido do que qualquer outra gigante aí. E a gente estava até brincando, né, Júnior, comentando aqui antes. A agilidade do mercado odontológico está começando a entrar nesse ritmo. Verdade. A gente vê soluções que já nascem obsoletas. Eu tive a oportunidade de fazer, né, como a gente tem uma escola e tem uma academia digital, muitas vezes as empresas mandam para a gente kits de testes ou produtos, acessórios ou auxiliares ao digital, ou mandam para a gente um determinado software beta que eles querem testar. Algumas vezes, as empresas mandaram algumas coisas para mim. Eu lembro uma vez que uma empresa mandou para mim um kit de escambores, né, de peças de escaneamento para protocolo sobre implante. Era uma ideia genial. E algumas empresas hoje até têm. É um kit que ao invés de você colocar o poste de escaneamento, né, o escambore, ao invés de você colocar na boca, você parafusa no protocolo do paciente. E aí você consegue transferir fora da boca. Porque você escaneia o protocolo dentro da boca, tira, usa ele como guia e escaneia fora da boca a posição dos componentes de implantes. É genial a ideia. É muito boa. Fácil, rápido, simples e aumentava muito. Só que em pouquíssimo tempo, os sistemas de grametria e fotogrametria caíram para dentro dos scanners intraorais, com custos muito parecidos. Então, quando a empresa me mandou o kit, eu falei, olha, você me desculpa, mas se eu fosse vocês, eu não lançava. Se fosse há 3 anos atrás, talvez justificasse. Exato, vocês perderam o timing do lançamento. Porque hoje, e a empresa ouviu, a empresa não lançou, congelou, a gente direcionou para a questão da fotogrametria, da grametria, a empresa agora, tem umas 3, 4 semanas, lançou o sistema deles. Salvou-se milhões, não vão ficar com o estoque embarreirado, não vão ter um produto que não vai vender. Venderia alguma coisa, mas seria um produto fadado a morrer em um ano. Exato, em um ano ele não estaria mais com relevância de mercado. Então, timing também é tudo, né? Porque o nosso timing aqui de mercado, né? Acho que a Cota, ela se relutou um pouco, né, para entrar no digital. A gente tentou colocar um pezinho lá em 2008 com o Noritá, que a gente fez algumas parcerias no meio do caminho, mas realmente a gente entrou pós-pandemia ali em 2022 para 2023, aí sim a gente começou a trazer os insumos e tal, aí, poxa, começamos a trabalhar com máquina, em 2, 3 anos, aí teve um boom, né, eu acho que deu pegou uma aceleração aí muito forte no mercado e vocês já estão como referência na parte de manufatura regressiva hoje, indubitavelmente. E a gente acha que se a gente demorasse mais 2 anos, se a gente estivesse tentando entrar hoje, cara, ia ter uma barreira assim enorme. Entendi. Né? Então eu acredito que timing é tudo e tá com as pessoas certas também. Isso aí, cara. É isso aí, com certeza, com certeza. E o que será que vem por aí?
E o que será que vem de novidades? O que será que vem dentro? Qual que é a tua visão em relação a isso? Minha visão é muito alinhada à sua, viu, Lincoln? Eu acredito que, poxa, o mercado ele teve muito estagnado na questão de materiais, né? Enfim, equipamentos. A gente teve acho que essa questão de redução de custo de equipamento ajudou bastante a ter mais equipamento nos laboratórios, nos consultórios, para justificar os insumos, né? E aí os insumos começam a reduzir o custo. E acho que agora não tem muito para onde correr, né? Talvez se vier um material mirabolante, cara, para introduzir no mercado, eu acho que existe uma barreira, existe estudo científico, tem que se justificar muito, como você mesmo defende. Mas eu acredito que serviço, acho que se alguém chegar com alguma coisa que realmente sirva como solução, né? Não que vai gerar mais trabalho para o dentista e colocar mais um a fazer para ele a entender, a estudar. Sim. Poxa, que seja uma solução que encurte o caminho dele para que ele possa focar mais tempo no mocho, aquilo que a gente está discutindo, né? Focar mais naquilo que ele aprendeu a fazer na faculdade. Cara, isso é o que está faltando para que o mercado ele consiga rodar com a roda mais solta, uma maneira mais tranquila. E eu acredito totalmente nisso que você falou. Eu acho que o foco está no resultado agora. Uhum. O cara, ele olha o que tem de portfólio digital hoje e fala assim, tá, onde eu vou chegar no melhor resultado? E o melhor resultado é o cara se desprender, ter a mente aberta e falar assim, olha, isso eu terceirizo, isso eu acelero, isso eu puxo, eu vou combinar esse setup aqui. E principalmente, entender e ouvir pessoas que já passaram pelo mesmo problema que ele e poder colher um pouco dessas experiências e falar assim, puxa, que legal. Como é que você resolveu? Puxa, eu peguei isso aqui. Não, mas olha, eu ganhei mais tempo aqui, eu ganhei mais tempo. A liberdade, né? Liberdade demanda responsabilidade. Sim. Ou seja, você tem tudo na mão. Mas como eu junto isso? Como eu organizo isso? Acho que mantendo o foco no resultado e entendendo que você tem diferentes maneiras, diferentes formas de você chegar, e óbvio, sem tirar o olho do seu plano de negócio, porque você também, né? Porque seria muito fácil falar assim, não, me vê o melhor de cada um deles. Não vai resolver seu problema. Não é isso que vai resolver o seu problema. A cabeça do dentista brasileiro qual o melhor custo-benefício para eu resolver a minha demanda? Qual é o melhor custo-benefício para eu evoluir? Onde eu consigo ganhar tempo, gerar economia, gerar qualidade, e eu consigo organizar para enxergar uma evolução do meu processo de trabalho. É aí que o bicho pega. É aí eu acho que um espaço onde se entenda isso, e principalmente onde ele enxergue que tem pessoas passando pelas mesmas situações que ele, pelos mesmos desafios, e que está conseguindo perseverar e está conseguindo evoluir, isso é inspirador. Pô, demais. A gente já está cansado de ouvir história de gente, scanner não dá certo, scanner não funciona. Tá na hora da gente começar a contar histórias tipo, cara, isso aqui fez toda a diferença para mim. Isso aqui foi que mudou minha vida. Isso aqui teve impacto positivo no meu espaço de trabalho. Ou um professor que fala, quando eu implementei essa solução no meu curso, meus alunos começaram a dar uma resposta mais positiva em relação a alguma coisa. Tá na hora de olhar para cima, tá na hora de enxergar o que vem além. É isso, encurtar caminhos, minimizar tropeços, né, investimentos errados, aquele investimento que você fez, pô, não justificava, mas isso te encurtou o caminho para muitas coisas que vieram hoje. Sim, ok. sim. Mas alguém tem que tropeçar antes para ensinar o outro qual caminho seguir. Sim, né? Alguém pisou nas caças de banana, né? Sem dúvida. Precisa, cara. Sem dúvida. Mas assim, eu sou muito grato, cara, a tudo o que aconteceu na minha caminhada. Para o meu amadurecimento profissional foi muito bom. Mas tem perfil para tudo, né, Lincoln? Você tem um perfil para isso, você gosta do desafio. Mas tem gente que, pô, o primeiro desafio vai chegar e abandonar tudo e falar, não, vou virar Uber. Prefiro fazer outra coisa. E não pode ser um desafio para sempre. Não. A coisa tem que amadurecer para virar uma solução constituída, né? Sem dúvida. Já foi aventura fazer uma resina no dente do paciente, trocar uma amálgama por uma resina. Hoje não é mais. Já foi aventura trocar um copo em metalo-cerâmico por um copo, por uma prótese metalo-cerâmica para um copo de zircônia. Hoje não é mais. Sim. Já foi aventura colocar um implante num paciente. Na época que o implante só era colocado em protocolo, e aí um dia alguém olhou e falou assim, mas eu acho que dá para fazer um unitário aqui, será que não dá não? Era uma aventura. Hoje você tem total segurança de fazer um implante unitário.
Nós precisamos passar essa barreira do aventura do digital. O digital não é aventura mais. Sim, sim, é realidade. É realidade e resultado. Agora acho que o digital pegar aquela referência lá do passado do scanner. Cara, não é uma realidade você demorar 30 dias para entregar um copy, né? Ou ficar Não. 20 minutos para escanear, 20 minutos para subir, 20 minutos para enviar, para depois receber. Cara, não é. Isso não justifica. Acho que o digital tá aí hoje. No momento que vai se justificar tudo aquilo que foi passado, foi vivido no passado, né? E aí a gente falar da pecinha que é a mais importante do digital, que é a mão que segura o mouse. A tua forma de moldar muda, a tua forma de produzir a prótese muda, a forma de você imprimir um modelo muda, e a nossa cabeça precisa evoluir também. Porque se eu pegar um combo de serviços e equipamentos digitais e continuar com a cabeça de 20, 30, 40 anos atrás, aquilo ali não vai sair do zero. Tem inventividade, tem criatividade, tem aprender, desaprender e reaprender. Tem conceitos modernos do mercado de tecnologia, de educação, que precisam entrar para a cabeça do dentista também. E ele entender que a partir do momento que ele muda, muita gente chama isso de mindset. A partir do momento que muda essa mentalidade, as coisas parecem que andam. E não é o equipamento que você trocou, foi você que evoluiu. Sim. Não é mudar, não é trocar a mentalidade, mas é evoluir a mentalidade. Sim. Aproveitar tudo de bom que você fazia no passado. E dá para aproveitar, mesmo os profissionais mais conservadores, mesmo os caras que trabalham dentro de um protocolo mais conservador, o digital pode fazer diferença para esses caras também. Sem dúvida. Ele escolhe onde ele quer entrar. Se ele quer fazer todo o processo de diagnóstico dele convencional e só produto digital, beleza, dá para fazer. Se ele quiser botar o processo de diagnóstico digital, também dá para fazer. Se ele quiser pegar todos os referenciais antigos dele, tudo, por mais que sejam coisas mais passadas, tudo o que ele fazia antes, é difícil você encontrar uma coisa que o digital não faça que era feito há 40, 50 anos atrás. Ele faz mais. E eu tenho certeza que essas combinações, esses arranjos, esses acordos que a gente vai fazendo na cabeça, isso é que vai fazendo a gente evoluir. Sem dúvida. O digital aí tá para nos facilitar, né? Não para nos atrapalhar. Para dar qualidade de vida. Né? Eu acho que alguns laboratórios aí que conseguiram se digitalizar hoje, eles podem deixar a máquina usinando ali, vai para casa tranquilo, volta amanhã, então as peças e vai trabalhar, né? Eu acho que o dentista ele não pode se preocupar em outras coisas a não ser tratar do paciente que está na cadeira. Dá atenção. E já é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. O dentista ele também é psicólogo, né? Eu vejo a doutora Glaucia, ela passa às vezes acolhendo, né? Falando dos problemas. Atende em 5 minutos e conversa em 40, exatamente. Né? Eu faço muito também, cara. Então, deixar o dentista trabalhar naquilo que ele é melhor, né? É aquilo, gastar energia, né? Investir o seu tempo, investir sua energia com coisas que não vão te trazer o resultado melhor, né? Se outras pessoas podem até entregar melhor, por que você vai investir seu tempo, sua energia? Cara. Você pode curtir com a sua família, você pode curtir em casa, assistindo TV, lendo um jornal, qualquer coisa a não ser tendo uma dor de cabeça. E o tempo hoje é o nosso ativo mais importante. O investimento que você fez lá atrás, você retornou. O que ele me salva de tempo hoje vale tudo. Você teve, você não morreu por causa daquilo, mas aquele tempo te trouxe um benefício. Agora, o tempo de hoje, se você fosse ter uma fresadora e tudo mais, não faria sentido, porque você teria que estar lá trabalhando, monitorando e tudo mais, é um tempo que você poderia estar desfrutando com outras coisas. Totalmente. Acho que assim, para mim o principal ativo é esse. Poder buscar meus meninos na escola todo dia, poder ter tempo com a minha família, poder viajar de férias, poder estar aqui contigo, poder ter essa liberdade de entender que a tecnologia trabalha a meu favor, me dando um tempo que antes eu não tinha. Sem dúvida. Isso Eu acho que chegou a hora, né? Eu acho que chegou o momento do digital nos tirar essa carga. E chegou a hora de ser para todos. Sim, sem dúvida. Acho que isso é o principal ponto. Assim, eu, como educador, eu penso muito nisso. Como é que isso aqui pode ser para todo mundo? Sim, ser simplificado, ser leve, não ser aquela... Putz, eu tenho que escanear agora. Como é que o dentista mais temeroso com tecnologia vai olhar e vai ver sentido nisso aqui? Esse é o meu método. Porque se fizer sentido para ele, faz sentido para todo mundo. Sim. Esse é o nosso caso zero. Esse é o nosso avatar, né? Essa é a nossa pessoa de foco total.
Pô, Lincoln, é isso, né, cara? Acho que a gente conseguiu falar um pouco do passado, presente, futuro, mercado interno, mercado externo, né? Acho que a gente já, o que abordou bastante assunto. Não sei se você queria dar as últimas palavras. Cara, assim, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que durante muito tempo eu desejei poder ter um espaço para compartilhar essas ideias. Muitas vezes a gente fica trancado no consultório, fica fechado, só nos cursos, as pessoas que estão próximas da gente. E acho que toda oportunidade que a gente tem de falar sobre sucessos, insucessos, possibilidades, futuro, passado, presente, isso eleva o nível de maturidade do nosso mercado. Durante um tempo, os dentistas estavam muito maduros e o mercado estava com ausência de amadurecimento. Eu vejo hoje uma situação invertida. Eu vejo talvez o mercado mais amadurecido e trazendo mais soluções e disposto a trazer soluções, mas isso só vai fazer sentido para quem investe, para a indústria, para as empresas, para os desenvolvedores de software, se a gente também se amadurecer. Se nós, dentistas, também somos. Se a comunidade odontológica se amadurecer, ou amadurecer da maneira correta e conseguir criar uma consciência coletiva de que isso tudo está à nossa disposição para uma melhor qualidade de vida nossa e para uma melhor experiência de tratamento dos pacientes. Então, assim, parabenizar vocês pela iniciativa, isso é fantástico, a gente poder ter espaços para compartilhar histórias, para compartilhar realidade. Aqui você vê que a gente falou de uma maneira, não teve, por incrível que pareça, não teve script, nós não combinamos nada, nós chegamos aqui, sentamos e começamos a conversar. Por quê? Porque isso está dentro de nós. Sim. Está dentro de você, porque você é um cara que toma decisões todos os dias, tem que lidar, olhar para o nosso mercado, entender onde você vai investir, como que você vai trazer, de que forma isso vai acontecer. Eu, como educador e como dentista, eu olho para o processo e falo, puxa, podia evoluir aqui. E todas as oportunidades que a gente tem de se encontrar para trocar ideia, com certeza, de alguma forma, a gente está plantando uma sementinha para evoluir o nosso mercado e para que isso seja mais para todo mundo. Que a palavra é essa, tem que ser para todo mundo, tem que ser democrático, tem que alcançar a todos, do dentista mais simples ao dentista mais avançado. Todo mundo tem direito de se digitalizar e todo mundo tem direito de viver uma experiência de profissão ou de tratamento, se é o paciente, né? Ou de profissão dentista, ou de tratamento, melhor, porque a gente tem tecnologia para fazer isso hoje e a gente tem... O mundo evoluiu, o mundo odontológico evoluiu. Então, que seja para todos, que seja para todo mundo, esse é o meu maior desejo, sempre foi, a minha missão sempre foi essa, que isso seja para todos e que a gente consiga fazer com que isso chegue na maior quantidade de pessoas possível e obrigado pelo convite e por poder estar aqui com você. Não, a gente que agradece, né? Eu acredito que o Lincoln, ele é uma pessoa que consegue... ele é um ótimo comunicador, ele consegue trazer algo complexo e simplificar e trazer de uma forma bem leve. Então, isso é um presente aí para vocês. A gente agradece aí a todos que acompanharam e obrigado, até a próxima. Valeu! Valeu!